Para falar de crianças que possuem a personalidade melancólica ou a personalidade explosiva, eu também preciso falar dos pais dessas crianças, porque a gente pode ter uma criança com personalidade melancólica que tenha um pai e uma mãe com personalidade explosiva, ou ao contrário, a gente pode ter uma criança com uma personalidade explosiva que tenha um pai ou uma mãe com uma personalidade melancólica, ou ainda criança melancólica com pai e mãe melancólica, criança explosiva com pai e mãe explosiva, que é a combinação mais difícil. Quando o seu filho tem uma personalidade explosiva e você também tem uma personalidade explosiva, é muito mais difícil, porque geralmente a criança, ela já é aquela criança que quer bater, que quer morder, que quer responder, que quer brigar por autoridade, que quer mostrar quem tem mais força. E o pai e a mãe dessa criança também querem brigar para ver quem manda mais, quem tem mais força, quem é o adulto dessa relação. Então os dois ficam colidindo, brigando o tempo todo para ver quem tem mais razão, para ver quem tem mais força. Então esse tipo de família é um tipo de família um pouco mais complexo de se trabalhar. Se você é uma mãe, um pai de personalidade explosiva, se você se irrita com as coisas, se você tem essa característica de ser mais explosivo e o seu filho também é explosivo, você tem que parar, você tem que respirar, entender a sua personalidade, entender a personalidade do seu filho para você conseguir verdadeiramente educar essa criança. Porque enquanto você não fizer o exercício de você ter o autocontrole, de você ter o autoconhecimento, inteligência emocional, você não vai conseguir passar isso para sua criança. Se você é explosivo e a criança também é, e vocês passam o tempo todo brigando para ver quem manda mais, quem pode mais, quem é que manda nessa relação, quem é que manda em quem, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Então, o desafio dos pais que são de personalidade explosiva é eles conseguirem se acalmar para a partir daí conseguirem acalmar os filhos também. É um desafio grande, não é uma coisa tão simples de fazer. Você ter inteligência emocional é uma coisa que você não aprende na escola, que dificilmente alguém te ensina num cursinho, é uma coisa que a gente fala pouco na nossa sociedade de modo geral, mas que é extremamente importante e é difícil de desenvolver, porque é um músculo que a gente vai treinando igual ir pra academia, quanto mais você treina, mais forte ele fica. E no começo é realmente bem mais complicado. Eu já fiz um vídeo, inclusive, falando sobre como ter mais paciência com as crianças, que eu falo disso também, né? De como que a gente desenvolve essa calma, essa paciência para lidar com as crianças que têm a personalidade um pouco mais explosiva, um pouco mais desafiadora, por assim dizer. Então, se você também tem essa personalidade, o seu filho tem, você tem aí um desafio grande nas suas mãos, porque você precisa primeiro ter o controle de si próprio, precisa se acalmar, precisa entender o que acontece com seu filho, em que fase do desenvolvimento o seu filho tá, para aí você conseguir orientar o comportamento dele, para aí você conseguir educá-lo verdadeiramente. Quando a gente vai andar de avião, os comissários de bordo sempre falam que em casos de emergência, as máscaras de oxigênio vão cair e a máscara de oxigênio vai primeiro em você e depois nos outros. E é isso que eu costumo falar para os pais também. Se você não tiver calma, se você não tiver resiliência, se você não tiver a paz de espírito para lidar com uma criança que está dando um chilique, que está rolando e gritando no chão, você também não vai conseguir acalmar essa criança, você também não vai conseguir melhorar o comportamento dessa criança. Então a máscara de oxigênio vai primeiro em você. Antes de acalmar o seu filho, se acalme, respira, conta até 10, lembre que é só uma criança, que é normal do desenvolvimento, que você vai usar as ferramentas necessárias para educar essa criança e não surta, porque se você surta junto, você não chega em lugar nenhum. Em compensação, os pais que têm a personalidade melancólica, quando eles encontram uma criança que tem a personalidade explosiva, eles têm aí um desafio pro lado oposto, porque é um pai e uma mãe bem mais tranquilo com uma criança bem mais agitada, que tende a querer bater, tende a querer morder, tende a querer responder de forma mais impulsiva, mais agressiva. É uma criança com a personalidade mais da raiva, ela fica com raiva e vive a flor da pele os seus sentimentos. E esses pais ficam um pouco perdidos, sem entender direito o que está acontecendo com aquela criança, justamente porque eles têm a personalidade mais tranquila. Então, dar de cara com uma criança que é assim tão nervosa pode assustar um pouco, pode te deixar com a sensação de que, nossa, meu filho é uma criança agressiva, é uma criança difícil de lidar. E não é bem por aí, não é porque a criança tem a personalidade explosiva que ela é necessariamente uma criança agressiva. Quando a gente está falando de criança, a gente está dizendo que o cérebro dela ainda está imaturo, que o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então a criança responde batendo, responde mordendo, porque é a forma instintiva, é a forma primitiva que a criança tem de se defender, de lidar com a frustração. Você tira o brinquedo da mão da criança,
ela vem e te morde como resposta instintiva. Não é porque ela é maldosa, não é porque ela é cruel, não é porque ela é ruim, não é porque ela é agressiva, é só porque ela é criança e ela ainda não sabe lidar com as coisas que ela sente, ainda não sabe processar essas informações e lidar com esses sentimentos. Então, quando um pai melancólico encontra uma criança de personalidade explosiva, ele também vive aí um desafio de conseguir acalmar essa personalidade, conseguir direcionar e usar essas características da criança pro bem, porque se você parar para pensar, as duas personalidades possuem inúmeros benefícios que, se a gente conseguir aproveitar, se a gente conseguir educar de forma que aproveite essas características boas, a gente coloca seres humanos fantásticos no mundo. Por exemplo, a criança que tem a personalidade mais melancólica, ela é naturalmente inclinada para ser uma criança amorosa, para ser uma criança empática, para ser uma criança carinhosa, para ser uma criança caridosa, só qualidades boas que a gente gosta de ver nas pessoas. Então, se a gente educa para fortalecer essas características, a gente cria um adulto incrível, empático, amoroso, cuidadoso, que vai ajudar a transformar o mundo, que vai ajudar a melhorar o mundo de uma forma geral. E do outro lado, a gente tem a criança de personalidade explosiva, que se a gente conseguir orientar de uma forma verdadeiramente boa, a gente consegue uma criança determinada, a gente consegue uma criança proativa, a gente consegue uma criança que realmente vai atrás dos objetivos dela. Porque se você para pra pensar, a raiva nada mais é do que ação. A raiva nada mais é do que uma energia que te move para agir. A raiva em si, ela não é ruim. Ruim é as coisas que a gente pode fazer com raiva. Se eu estou com raiva de você e eu bato em você, isso é ruim. Mas se eu estou com raiva e utilizo esse sentimento, essa energia para fazer transformações na minha vida, isso é bom. Então, a raiva ela é neutra. O que é bom ou ruim é o que a gente vai fazer com a raiva. Então, uma criança que tem uma personalidade mais explosiva, uma personalidade mais da raiva, se a gente conseguir direcionar adequadamente, ela vira uma pessoa extremamente criativa, extremamente determinada, que faz as coisas, que não tem medo, que vai atrás dos seus objetivos, porque ela usa dessa energia para coisas boas e não para coisas ruins. E a forma que a criança vai usar ou não essa energia depende do tipo de educação que ela vai receber. Então, se essas duas personalidades não são bem educadas, a gente também acaba colhendo frutos ruins disso. Por exemplo, uma criança de personalidade melancólica, quando ela não é bem educada, ela se torna uma pessoa insegura, ela se torna uma pessoa com tendência a ser depressiva, ela se torna uma pessoa de autoestima baixa, ela se torna uma pessoa que se magoa fácil com as coisas, ela se torna uma pessoa que com facilidade vai ter relacionamentos infelizes, porque ela é insegura, ela não entende muito bem como esse tipo de coisa funciona. Tudo isso porque ela não recebeu uma educação que verdadeiramente aproveitasse as qualidades boas que ela tinha com relação a ser mais tranquila, a ser mais melancólica. E a criança da raiva, por sua vez, se ela não recebe uma educação boa que realmente direcione essa ação, essa energia para uma coisa boa, ela se torna uma pessoa agressiva, ela se torna uma pessoa impulsiva, ela se torna uma pessoa sem controle emocional nenhum, e isso também são características ruins que a gente não quer aos nossos filhos. A gente não quer crianças inseguras, crianças que não têm autoestima, crianças que não confiam no seu próprio potencial, assim como a gente não quer uma criança que seja agressiva, que seja impulsiva, que não tenha inteligência emocional. Se a gente não quer colher esse tipo de coisa, nós precisamos parar para pensar no tipo de educação que a gente está dando, porque é a educação que vai mudar, que vai usar isso para o bem ou para o mal, né? Que vai conseguir aplicar essas características da criança de uma forma positiva ou de uma forma negativa. E é daí que nasce a importância da gente saber educar, da gente ter ferramentas para educar. Porque a criança que ela é melancólica, se eu grito, se eu bato, ela se sente incapaz, ela se sente mal amada, ela se sente errada o tempo inteiro, como se tudo que ela fizesse fosse ruim. E a criança que é da raiva, se eu educo de uma forma errada, se eu educo à base da violência, ela vai ficar cada vez mais violenta, cada vez mais agressiva, ela vai crescer e ficar impulsiva, ela vai crescer e se tornar uma excelente mentirosa, vai fazer as coisas escondidas que não são coisas que eu quero. Então, quando a gente educa pelo amor, quando a gente educa para o amor, não significa que a gente não vai educar, pouco menos significa que a gente só vai educar à base da conversa. Significa que nós vamos usar as ferramentas certas, com as personalidades certas, para colher os frutos que a gente quer daquilo. A criança que tem a personalidade melancólica, ela precisa de cola, ela precisa de atenção, ela precisa de amor, ela precisa de carinho, ela precisa de um pouco mais ali de um certo jogo de cintura para lidar com aquela personalidade, para ela não ficar magoada, para ela não ficar chateada, para ela não se sentir insuficiente, porque a criança tem uma capacidade enorme de reter as coisas para ela, de pensar que o problema é ela, que ela não deixa as pessoas serem felizes, que ela é ruim, que ela é chata, que ela é isso, que ela é aquilo. E a gente não quer isso de forma nenhuma. Então a gente precisa cuidar com a forma que nós estamos lidando com os nossos filhos, com a forma que nós
estamos falando com os nossos filhos. Você entende a importância disso que eu estou te dizendo?